Bom, então você está querendo parar de ligar para a opinião dos outros, né? Eu vou te ajudar nisso. E só para você ter noção o quanto eu dava importância para a opinião dos outros sobre mim, eu vou te contar algo que já aconteceu comigo diversas vezes e que me ferrava muito. Às vezes a minha mãe pedia para que eu fosse buscar alguns itens, algumas coisas no mercado. E o mercado é aqui e a minha casa é aqui embaixo. Ou seja, eu consigo chegar até o mercado em uma reta. E beleza, eu ia até o mercado, só que no meio do caminho, aqui, eu encontrava um conhecido. E aí eu cumprimentava ele, beleza, ia pro mercado, voltava pro mercado, cumprimentava esse conhecido novamente no caminho. E quando chegava em casa, às vezes eu esquecia algumas coisas da lista. E sabendo que eu esqueci, eu teria que voltar para buscar. E só que nessa volta, ao invés de eu pegar esse caminho e seguir uma rua, eu pensava, putz, aquela pessoa que eu cumprimentei ainda deve estar lá e vai pensar que eu sou bobo. E aí, se ela pensar que eu sou bobo, eu não vou aguentar, sei lá, algo do tipo assim. Eu me importava muito com a opinião dela. E ao invés de eu ir numa rua reta, eu pegava e dava a volta no quarteirão até chegar no mercado, só para não cruzar com aquela pessoa novamente, só porque eu tinha medo do que ela ia pensar. Bom, agora que você ouviu isso, você deve estar pensando, putz, que otário. Pois é, mas para mim fazia muito sentido e eu tinha muito medo do que ela ia pensar. Bom, a primeira coisa que você precisa saber para parar de ligar para a opinião dos outros é que você não vai parar de ligar para a opinião dos outros. Isso é impossível. Por quê? Sempre que a gente vai estudar comportamento humano, tem que se olhar para os ancestrais, ou seja, de onde veio esse comportamento. E pensa assim, na época dos caçadores-coletores, eles viviam em bandos, certo? Aquele cara que vivia em bando, ou seja, com mais 5, 6 ali da sua tribo, ele tinha mais chances de sobreviver. Porque se algum animal viesse atacar a tribo, ou pessoas de outra tribo viessem atacar, ele tinha como se defender, ele tinha mais pessoas para protegê-lo. Portanto, aquele cara que brigava com a tribo ou que fazia algo que desagradasse a sua tribo, ou ele poderia ser morto pelos membros da sua própria tribo, ou ele poderia ser expulso da tribo. E aí ele não ia conseguir sobreviver tanto sozinho do que se ele estivesse acompanhado de outras pessoas. Por isso o ser humano ele é um animal social, você é alguém social. Então por isso você liga para a opinião dos outros. E consequentemente você liga mais para a opinião das pessoas que estão mais próximas de você. Porque elas seriam meio que a sua tribo, comparando ao comportamento lá atrás nos ancestrais. Agora que você já entendeu que você vai sempre ligar para a opinião das pessoas e que o segredo está em quê? Você fazer aquilo que você deseja independente da opinião das pessoas. Tá, e qual que é a diferença entre as pessoas que fazem independente da opinião e você? A diferença é que essas pessoas, elas não são sensíveis a esse estímulo. Elas não são sensíveis à opinião dos outros. E você é. Por isso que você liga tanto. E o que acontece no seu cérebro? Quando você pensa que a opinião das pessoas sobre você será negativa e que ela vai influenciar tanto em você que você não vai aguentar aquelas críticas, aquelas opiniões negativas, a sua amígdala cerebral, que é uma região envolvida por detectar perigo, ela dispara, liberando substâncias químicas no seu organismo que causam uma reação de ansiedade. E você é tão sensível a esse estímulo que você trava, você não age, você não faz o que você gostaria de fazer, porque se você não agir, as pessoas não vão te julgar, as pessoas não vão ter uma opinião negativa sobre você, igual você acredita, e aí você se livra daquela dor, e aí a sua ansiedade diminui. Então a primeira coisa que você precisa fazer é se dessensibilizar desse estímulo. Para se dessensibilizar, você precisa botar a cara a tapa, você precisa fazer aquilo que te dá medo. Como? Aos poucos. Então faça uma lista com as coisas que te causam mais ansiedade, com as coisas que você acredita que se as pessoas te julgarem você não vai aguentar.
e elenque essa lista do primeiro estímulo sendo o mais fraco até o último, o mais forte. Ou seja, aquele que você acredita que você não vai aguentar se tiver uma opinião negativa por trás dele. E aí comece aos poucos se expondo a esses estímulos. Então, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem medo que as pessoas vão te julgar pela roupa que você usa no rolê. No primeiro rolê, você muda uma peça de roupa só, que você acha que as pessoas vão julgar em você. E aí vai fazendo isso até você sentir que você está ligando menos para a opinião das pessoas sobre aquela peça de roupa. E aí nos próximos rolês você coloca 2 roupas que você acha que vão te julgar. E assim por diante, até você ficar de boa com aquele estímulo. Depois você começa a aumentar a dificuldade, coloca coisas que você acredita que as pessoas vão te julgar mais ainda, com a mesma quantidade de peças de roupa. Até que uma hora você vai se dessensibilizar, aquilo não vai te afetar tanto e você vai ficar de boa. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. A segunda coisa é uma técnica que eu percebi e algo que surgiu do nada na minha cabeça, eu nunca vi em nenhum lugar. Foi o quê? A técnica de se perguntar o que eu quero fazer. O que você quer realmente fazer? E aí você bota em ação aquilo que você quer fazer. Vou te dar um exemplo, como eu descobri essa técnica e como ela está me ajudando. Uma vez alguém me xingou e eu tive que responder essa pessoa. E aí eu fiquei pensando, putz, como que eu respondo ela? Se eu ignorar, ela vai achar que eu fiquei com medo. Se eu mandar isso, ela vai achar que me afetou. Se eu fizer aquilo, ela vai achar tal coisa. E começou a vir um monte de pensamentos na minha cabeça e eu comecei a ficar estressado. E eu parei para pensar, tá, mas o que eu quero fazer? O que eu realmente quero fazer? E aí eu pensei, putz, eu quero cagar para isso, eu não quero responder ela. Pronto, eu fui lá e não respondi. Então sempre pense o que você quer fazer e bote em prática aquilo que você decidiu que quer fazer. E lembre-se sempre que se você quer ter um determinado comportamento em coisas que te causam medo, muito medo, você precisa primeiro treinar nas pequenas coisas para que se reflita nas grandes coisas. Então treine nas situações mais bestas possíveis. Aquela situação onde, sei lá, você está pensando no que você vai escolher para comer e você acha que as pessoas vão te julgar. É nessa situação besta que você tem que treinar essa técnica do o que eu quero fazer. Bom, é isso. Se você gostou, dá um curtir aí. Comenta aqui o que você achou e se você tiver alguma dúvida eu vou te responder com certeza. Comenta aqui embaixo. E se inscreve no canal que eu vou trazer mais coisas assim para ajudar no seu dia a dia. É nóis!